Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, os bolsonaros que estão inclusive no governo Lula, que estão metendo a mão na grana, agora a Polícia Federal já descobriu tudo. Exatamente isso. A Polícia Federal já descobriu, inclusive eu fiz uma matéria na parte da manhã falando a respeito do INSS e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ele disse, inclusive, hoje, em uma coletiva, que as investigações nas aposentadorias e pensões no INSS, as investigações pela Polícia Federal vão continuar e doa a quem doer. E ele está certo, porque em órgão público não tem que haver corrupção. Tem que acabar com esse negócio que todo mundo é corrupto no Brasil. E quem sai prejudicado com isso são os mais pobres. Inclusive, caso do INSS, são os aposentados e os pensionistas. Agora, o ministro Ricardo Lewandowski, na coletiva que ele deu em Brasília, à imprensa, ele reconheceu que a apuração dos crimes pode acabar respingando no governo, inclusive, mas alegou que a gestão está preparada para cortar a própria carne. Isso se for preciso. São palavras do ministro Ricardo Lewandowski. E o ministro disse ainda que essa investigação quer incluir pessoas indicadas por ministro do presidente Lula. É a prova de que o governo está comprometido para combater as fraudes e as corrupções. Mais cedo, nessa quarta-feira, a alta cúpula do INSS foi afastada por suspeitar de facilitar as fraudes. Um dos alvos, inclusive, foi o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Sobre a indicação dele, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse que assume a responsabilidade total por levar o nome ao governo. Agora, o chefe da pasta pediu, porém, cautela para não condená-lo antes das investigações e do processo judicial serem finalizados. Agora, o governo ainda não indicou como pretende agir para substituir os afastados pela operação policial. E não está claro, por exemplo, se caberá ao Lupe uma nova sugestão para o posto. Acredito que não, porque a indicação dele já deu crepe. Agora, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União identificaram que os prejuízos nos descontos feitos diretamente dos beneficiados pode ter passado os 6 bilhões. Desse valor, inclusive, 4 bilhões foram descontados durante o atual governo. A maior parte das parcerias, das irregularidades, no entanto, foi firmada na gestão do genocida Bolsonaro.
porque o Bolsonaro que inaugurou a corrupção no governo, no INSS, inclusive. Ele que colocou os bandidos lá. Agora, ao todo, apontaram a autoridade na coletiva 6 das 11 entidades. Os alvos da operação receberam aval do governo do ex-capitão, o genocida Bolsonaro, para operar junto aos INSS. Apenas uma teve autorização do atual mandato. Quer dizer, 11 entidades indicadas pelo Bolsonaro estavam metendo a mão na grana. E a relação entre as entidades e o ano em que se tornaram associadas é a seguinte. Olha bem, AMBEC 2017, Sindinap 2014, AAPB 2021, APEM 2023, Contage 1994, APES Universo 2022, UNAPUP 2022, Canafer 2017, ADAPPREV 2022, ABCB, Amar Brasil 2022 e CAP 2022. Quer dizer, todas, a maior parte delas, só uma, que já foi já há muito tempo, em 94, e a outra em 2023. Duas dessas que não são do governo Bolsonaro. O resto tudo, toda a bandidagem do governo Bolsonaro. Agora, os aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos de mensalidade associativa no contra-cheque podem pedir a exclusão do débito da forma automática pelo aplicativo ou o sistema Meu INSS. O serviço também pode ser solicitado pela Central 135, assim como diretamente às entidades associativas. Agora, tem que acabar com esse negócio de montar empresa para roubar o trabalhador. Isso é coisa de bolsonarista. E tem outra. Veja bem o fulano aí que indicou, bolsonarista. Inclusive é do PDT, bolsonarista do PDT, porque o PDT também é bolsonarista. Já foi, na época do Brizola, um partido decente. Hoje é uma caca. É uma caca. E o objetivo deles é meter a mão na grana mesmo. É a única coisa que eles sabem fazer. É roubar o trabalhador. E o ministro Ricardo Lewandowski, ele está certo quando ele diz que o esquema de desconto não autorizado em aposentadoria e pensões do INSS continuarão sendo investigados pela Polícia Federal, doa quem doer. Não interessa quem indicou. A polícia tem que prender, fazer o processo e mandar para o Supremo Tribunal Federal para julgar ou para a PGR. Agora, é o fim da picada. Esse pessoal, o cara ainda trabalha a vida inteira, quando ele se aposenta, os espertinhos bolsonaristas montam empresas fictícias para tomar a grana do trabalhador. E tem outra, no Brasil inteiro.
Foram em 13 estados. É que os outros ainda não foram investigados. Mas investigar são em todos os estados. Porque o objetivo deles é meter a mão na grana do trabalhador. É isso que eles sabem fazer. Não vejo o caso do Bolsonaro. Quantas propriedades, imóveis comprou em 4 anos de governo? Veja o caso do Arthur Lira, presidente da Câmara. Quanto que aumentou o patrimônio dele? Mais de 270%. Fora os kits de robótica, que roubaram 38 milhões. É o fim da picada. É o fim da picada. E esse pessoal que queria dar o golpe de Estado junto com o Bolsonaro. É justamente esse. Porque o Bolsonaro quer justamente isso. Roubar o trabalhador. É isso que ele sabe fazer. É isso que ele sempre fez na vida. Nunca fez absolutamente nada de útil para a sociedade. E tem um monte de idiota que ainda apoia esse canalha. É o fim da picada. Porque esse canalha que queria o golpe de Estado para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que ele se esqueceu que nós sabemos muito bem o que é uma ditadura militar. Nós passamos por ela e sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Olha bem que eu vou falar. Ditadura no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que eles estão querendo meter a mão na grana do trabalhador. Fico por aqui, pessoal, e um tchau.